Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar do tema Reveses e Impermanência. Este é um texto extraído do livro Eleve-se, de minha autoria. É praticamente impossível vivermos na Terra sem passarmos por problemas ou experimentarmos de alguma espécie de sofrimento que prove de nossas capacidades humanas. Ou seja, o planeta Terra é uma grande escola e, como uma escola, está aí para nos apresentar algumas lições e, a partir dessas lições, chegarão as provas. E se estivermos bem preparados, não vamos temer e vamos certamente obter êxito. Se estivermos mal preparados, vamos começar a suar as nossas mãos, o coração vai acelerar, a respiração vai encurtar, o cérebro não vai oxigenar e aí com isso nós vamos demonstrar aí a nossa fraqueza espiritual. Então precisamos estarmos aí na busca de nos fortalecermos fisicamente, mentalmente e espiritualmente para vencermos esses reveses que vez ou outra surgem, como nesse caso agora desta terrível pandemia que vem aí provando, não é, se de fato nós temos alguma capacidade para superá-la e ao final estarmos aí ganhando com essa experiência, ganhando maturidade, ganhando força espiritual e força mental. Então este é um grande desafio. Esse mundo é caracterizado por reveses e impermanências. Observamos que os grandes mestres iluminados que passaram pelo nosso planeta nos apontaram importantes caminhos para que pudéssemos compreender as adversidades da vida de forma a superá-las com sabedoria, bravura e destemor. Então nós temos aí o exemplo de grandes mestres que nos deixaram importantes ensinamentos de como passar por uma adversidade e passar com elegância, passar com destemor, passar com bravura e vencermos. Esse é o objetivo de todos os problemas que nós passamos na vida, é nos sairmos vencedores de todos eles. Mas precisamos, naturalmente, de recursos. E às vezes, quando as coisas estão caminhando tudo bem, a gente negligencia alguns cuidados. Isso é até normal, porque a gente vai caindo aí num certo comodismo, achando que vai estar tudo bem sempre, né? Mas em algum momento nós poderemos ser surpreendidos por algo que nós não estávamos esperando. Como não somos mais crianças, temos que cultivar esse entendimento todos os dias e todos os dias nos prepararmos através de uma boa alimentação, através da prática da atividade física, através do equilíbrio mental, de um sono reparador e, naturalmente, separar um instante do nosso dia para leituras edificantes, por exemplo, algo que vai fazer com que a gente continue desenvolvendo novos conhecimentos para que esta bagagem vá ganhando corpo e no momento de uma dificuldade a gente tenha de onde tirar esses recursos. É possível, através de nossas experiências mais dolorosas, ganharmos bagagem suficiente e, através dela, termos como desenvolver a nossa espiritualidade. A questão é compreender o momento e aproveitar as lições, mantendo o foco e objetivando crescer. É claro que em meio a um turbilhão de problemas, é muito difícil a gente ter essa capacidade de raciocínio e nos mantermos aí serenos, tranquilos, confiantes,
com aquela fé viva, né, para poder enfrentar essas dificuldades. Mas, como disse, se nós estivermos buscando todos os dias cultivar alguns elementos que sabemos fazerem parte de um bom alicerce, para que quando chegue uma tempestade, essa casa interior nossa não sofra aí grandes abalos, nós precisamos fortalecer esse alicerce. E esse alicerce se fortalece através de um vigor físico, de uma capacidade mental e de atributos espirituais. O que não podemos permitir é nos acostumarmos a viver uma vida miserável, sem propósitos significativos, mantendo uma espécie de passividade patológica. Devemos sim sermos abnegados e obedientes, no entanto, buscando através da vontade firme superar as situações de dificuldade. De que adianta nós ficarmos reclamando das coisas ruins que estão acontecendo? Temos que tirar a nossa visão deste foco, angariarmos recursos, né? Juntar com aqueles que nós já temos e enfrentar as situações, mantendo uma boa disciplina mental e uma boa disciplina nas nossas rotinas do dia. Às vezes uma pessoa fala assim: puxa vida, eu estou sem emprego, eu estou desempregada, mas lhe falta trabalho? Trabalho é uma coisa que, se nós tivermos vontade, sempre vai aparecer. Sempre tem alguma coisa para nós fazermos no nosso dia, onde podemos utilizar dos recursos que nós temos, da nossa inteligência, não é? E aí desenvolver uma rotina que possa fazer com que a gente se ocupe de uma maneira grandiosa. E aí as coisas por si só, com o tempo, vão passando. Nós não podemos ficar voltando os nossos olhos para as coisas negativas que estão acontecendo, porque naturalmente com isso nós vamos enfraquecer a nossa energia anímica. Essa nossa energia interior, se movimentada adequadamente, ela vai patrocinando essa força que a gente precisa para vencer os obstáculos. O que a gente não pode é voltar simplesmente o nosso sentimento para essas dificuldades e ficar aí, né, se desesperando. Isso certamente não irá nos levar a lugar algum. Todos aqueles que procurarem pela importância da constância deverá romper com os laços com a preguiça, pois essa característica presente no buscador pode causar grandes prejuízos à sua vida. A preguiça é um dos pecados capitais. E para isso nós precisamos romper com esses laços se de fato quisermos ter uma vida grandiosa, uma vida rica em todos os aspectos. A vida está aí para nós conquistarmos ela. O temor ou a aversão ao trabalho enfraquece a mente, incentivando-a a buscar lucros rápidos ou a explorar o trabalho de outrem. Esse é o mestre Haixin Yun que traz esta reflexão para nós, não é? Uma pessoa que realmente quer avançar na sua vida, ele tem que se dispor ao trabalho. Algumas pessoas perdem tempo observando os frutos que as outras pessoas que gostam de trabalhar colhem. Esta simplesmente vai desenvolver nela o sentimento da inveja e da frustração, duas coisas terríveis, não é? Então, não percam tempo olhando o que as outras pessoas têm. Quando a gente vê que uma pessoa está vencendo na vida, a gente pode sim se inspirar nela, não é? Falar, puxa vida, que bacana, né? O que aquela pessoa tem feito, que trabalho bonito, não é? Ou seja, nós olharmos aquilo com um bom olhar e através disso a gente encontrar inspiração, porque as pessoas podem nos inspirar de maneira positiva. Mas para isso nós temos que estar com a disposição para o trabalho. Preciso aproximar
de nossa dificuldade íntima e conversar com ela, aceitá-la verdadeiramente e com poder de decisão dissipá-la. De fato, nós temos aí algumas dificuldades íntimas que, vez ou outra, rondam o nosso mundo interior. A indisposição, a tristeza, a angústia, um certo estado depressivo. Nós somos humanos e, de alguma forma, vamos sentir essas anuâncias de temperamento, mas nós não podemos nos enfraquecer quando essas coisas chegam para nos visitar. Se isso está tomando um tempo cada vez maior na nossa vida, nós precisamos buscar ajuda, ter essa humildade, tentar identificar o que está acontecendo conosco e, sem preconceito, ir em busca de um profissional, seja da área da saúde, seja do campo psíquico, seja uma consideração a nível espiritual, ou seja, nos fortalecermos através da nossa fé. Quer dizer, tudo isso é importante para nós vencermos, não é? Essas adversidades, esses reveses, essas impermanências que naturalmente fazem parte do mundo. Uma dor pode se transformar em sofrimento se potencializada pela resistência. Quanto mais resistimos, mais sofremos e mais sentiremos dor. Sofrimento igual a dor vezes resistência. Essa é a fórmula. Então vamos repetir. Sofrimento é igual a dor vezes resistência. Essa é a fórmula. Quanto mais a gente resiste a uma situação de dificuldade, no sentido de querer criar um empate, mais a gente está dando força para aquela situação negativa. Nós precisamos fazer como a água dos rios. Quando ela encontra um obstáculo, ela desvia. E as dificuldades que chegam para provar, não é, as nossas capacidades, elas também fazem com que a gente desenvolva a nossa inteligência. Tem um caminho de dificuldade, o que eu posso fazer para superar aquilo, né? O que eu posso fazer para evitar determinadas situações de conflito? O que eu posso fazer para não entrar num campo de resistência, seja por teimosia, seja por orgulho, e tentar vencer aquilo com a força bruta, com a força física? Não, vamos usar da nossa inteligência. Muitas pessoas, quando se sentem sob o domínio das nuvens das dificuldades que passam sobre suas existências, sentem-se apavoradas, com muito medo, muita insegurança, fazendo com que algumas passem a acreditar e admitir a falta de sorte ou azar sobre as suas vidas. Quando as pessoas não entendem o porquê determinadas coisas estão acontecendo, elas acabam culpando até Deus. Mas muitas vezes elas se esquecem que o que elas estão colhendo agora são os frutos das suas inadvertências, são os frutos da sua negligência com relação à própria saúde, com relação aos cuidados espirituais, com relação ao desenvolvimento dos bons pensamentos que pudesse dar uma tranquilidade psíquica a ela. Nós não atraímos coisas que não têm a ver conosco. Nós somos como um imã. Nós vamos atrair aquilo que, de alguma sorte, nós estamos cultivando. Eu costumo dizer assim, se nós pegássemos uma pedrinha de açúcar e colocarmos na mesa, o que nós vamos atrair? Formiga. E às vezes você olha no ambiente, o ambiente está totalmente limpo, não tem formiga alguma. E rapidamente elas acabam surgindo. Se nós pegarmos um dedinho de fezes e colocarmos em um ambiente, tenham a certeza, mesmo o ambiente estando todo fechado, daqui a pouquinho tem uma mosca
varejeira, olhando pela janela e tentando entrar. Aí eu pergunto a você, você quer ser um torrão de açúcar ou você quer ser um pontinho de fezes? Faça essa reflexão. Dependendo daquilo que você estiver carregando nos seus pensamentos e alimentando no seu coração, é o que você vai atrair. De acordo com aquilo que você sente, você será contemplado de igual maneira. Se você sofre, não é porque as coisas são impermanentes, é porque você crê que as coisas são permanentes. E nada nesta vida é permanente. Tudo passa. Quando uma flor morre, não sofremos muito, porque entendemos que as flores são impermanentes. Por outro lado, você não pode aceitar a impermanência de uma pessoa amada e sofre profundamente quando ela morre. Somente cada um pode dizer sobre sua dor, pois cada um possui a sua verdade. Se nós sabemos que estamos num mundo de impermanências e de reveses, é natural que em algum momento algo possa acontecer. Mas se nós vamos buscando esse fortalecimento, essas sombras vão se dissipando. E esse sol, que sabemos estar por cima dessas nuvens negras, ele vai brotar na nossa vida. Mas precisamos desenvolver essa confiança. É ela que faz com que, independente do tempo cinzento que esteja no céu, a gente continue perseverando com alegria. Quem constantemente se esforça por progredir, vê que nada é difícil demais. Isso acontece porque o esforço perseverante é como a água corrente, que pode erodir até rochas. Inversamente, quem não persevera no esforço necessário ao progresso, não chega a lugar algum. Será como alguém que tenta acender uma fogueira atritando 2 gravetos, mas que para antes de a madeira esquentar, ele já desiste. Quem constantemente se esforça por progredir, vê que nada é difícil demais. Isso acontece porque o esforço perseverante é como água corrente, que pode erodir até rochas. Inversamente, quem não persevera no esforço necessário ao progresso, não chega a lugar algum. Será como alguém que tenta acender uma fogueira atritando 2 gravetos, mas que para antes de a madeira esquentar. Podemos até querer acender uma fogueira dessa forma, mas nunca teremos êxito. Ou seja, precisamos continuar perseverando. Num primeiro momento, num segundo momento, num terceiro momento, talvez você não consiga atingir os seus objetivos. Mas se você percebe que você tem capacidade para isso, que você se preparou, que você está constantemente se voltando, não é, para a renovação dos seus pensamentos, você tem uma observação atenta sobre você mesmo e sobre as coisas que acontecem no mundo, continue perseverando. Agora, não seja teimoso. Muitas vezes a gente insiste numa coisa na qual não temos aí uma grande capacidade para fazer aquilo que nós gostaríamos, né? Que na nossa cabeça seria bom. Aí entra a humildade. O progresso constante tem por alicerce a determinação. Buscar o conhecimento como fonte de fé mostra a sabedoria do aprendiz que sabe aguardar calmamente os acontecimentos promissores que a vida, através do grande mistério, tende a nos revelar. Ou seja, nós temos que desenvolver a nossa sensibilidade para que através dela a gente se tranquilize. Não podemos pegar os nossos sentidos e através desses reveses das impermanências, nós desequilibrá-los.
nós temos que acerenar os nossos sentidos, acender a nossa sensibilidade e, através dela, nos mantermos confiantes, disciplinados naquela rotina que nós estamos construindo no nosso dia, para que, através dela, a gente continue se fortalecendo e sabendo que, a qualquer momento, nós colheremos o fruto desta nossa determinação. Então, meus amigos, fica aí esse grande convite para que a gente, com a nossa força mental, com a nossa força espiritual, possamos driblar esses reveses e essas impermanências que fazem parte da nossa vida. Não podemos acreditar que estamos aqui, não é, como crianças passando por um grande parque de diversão. O mundo traz as suas dificuldades, mas nós podemos sim experimentar nesta vida aquilo que ela pode nos oferecer de bom. A felicidade, nós sabemos nesse mundo ser relativa, mas nós podemos experimentá-la de uma maneira grandiosa. Basta que para isso estejamos todos os dias disciplinados na nossa conduta, disciplinados nos nossos bons pensamentos e desenvolvermos coisas importantes para compor a nossa rotina diária. É isso que vai fazer com que a gente, ao longo do tempo, vá se superando e vá mantendo a nossa boa energia. Então eu gostaria de agradecer a sua atenção e que você esteja cada vez melhor.